Fatura do cartão de crédito, boleto bancário, aluguel, são coisas que te lembram todo dia que você não pode perder seu emprego. Aí você chega no trabalho, seu chefe te chama na sala dele, a empresa está passando por um momento, nós temos que fazer cortes e a gente vai ter que te demitir. Talvez você já tenha passado por isso, e é devastador. É como se você tivesse tomado um soco no estômago. Mas eu vou te confessar que quando eu passei por isso a última vez, eu dei graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Porque eu não estava mais feliz. Trabalhar com informática depois de todos aqueles anos já não era mais o meu sonho. O meu sonho era ser instrutor de parapente, realizar o sonho das pessoas de voar. Mas essa mudança parecia errada, parecia que não era o certo a fazer. Mas a maior prova que você não está feliz no seu trabalho é quando você usa hashtag sextou. O próprio happy hour é um significado de que não existe hora feliz naquelas 8 horas semanais infernais que você passa trabalhando. Mas eu não posso ser feliz no trabalho? Felicidade e trabalho não combinam? E o engraçado é o seguinte, quando eu decidi mudar, não existe um curso, um livro, alguma coisa que te ensine como abandonar a sua carreira estável e começar uma coisa totalmente nova e radical perto dos seus 40 anos de idade. Eu descobri o meu caminho. E eu vou compartilhar com vocês. Uma decolagem de parapente, ela funciona em 3 etapas. Você primeiro infla o parapente, é diferente do paraquedas que sai do avião. Você infla o parapente, checa se está tudo ok e sai correndo para entrar em voo. Então eu vou te mostrar 3 passos para você decolar na sua carreira e voar alto. Bom, a primeira coisa é o propósito. Você tem que saber o que você quer. E às vezes é difícil encontrar isso. Eu já sabia o que eu queria. Mas eu vou te dar uma dica que é muito legal para você se encontrar. Você vai fazer 3 listas. A primeira lista, você vai escrever as coisas que você gosta. A segunda lista, você vai escrever as coisas que você é bom. E nisso a sua família, seus amigos, colegas de trabalho podem te ajudar. E a terceira lista é das coisas que estão em alta no mercado. Então, no meu caso, fazendo esse exercício, o que eu gostava? Voar, óbvio. Segundo, o que eu era bom? Foto, vídeo, mídia social, essas coisas. E terceiro, o que está em alta no mercado? Lifestyle, esporte radical, viagem, redes sociais. Então, o instrutor de voo livre se encaixava perfeitamente com o meu perfil. Ok. Segundo passo, um plano. Você precisa saber como fazer isso. E eu lembro que existiam antigamente os documentários na TV, tipo o Pinguim Rei da Antártica. Como eles vivem? Onde eles dormem? Como se reproduzem? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu busquei quem eram os instrutores de parapente referência e fui fazer igual a eles. Tudo que eles comiam, como se vestiam, que equipamento usavam, como captavam cliente. Porque se você começa a se parecer com eles, as pessoas vão achar que você é um deles e você entra no mercado. Mas, Joey, isso não é uma farsa? Não. O pessoal do marketing chama isso de benchmarking. O terceiro passo é acreditar em você. Porque essa vai ser a única maneira de você ser resiliente. Você tem que acreditar. Existem pessoas que combinam de voar comigo e a pessoa combina o dia, o horário, e chega lá no dia, o vento está muito forte, e eu falo assim, olha, a gente não vai conseguir voar hoje porque o vento está muito ruim. Isso é um sinal que eu não devo voar. Eu quero desmarcar, eu vou desistir. Mas você vai desistir assim de primeira? E tem pessoas que não, quero remarcar porque eu vou voar, esse é meu sonho. Qual é a diferença dessas 2 pessoas, senão a fé que elas têm no que elas acreditam, no que elas sonham, no que elas querem? Porque acredite, a coisa não vai dar certo de primeira. As coisas vão dar errado, você vai precisar ser resiliente. E quando eu já estava nesse meio, trabalhando com voo livre, já tinha abandonado o TI, as coisas estavam indo bem, o meu filho, com apenas 2 anos de idade, fala, papai, eu quero voar com você. Aí entra um dilema. Porque a primeira coisa que você pensa assim, cara, não, ele só tem 2 anos. Mas, em segundo lugar, eu pensei o seguinte, cara, como é que eu vou falar para você que é seguro você vir voar comigo, mas eu não vou voar com meu filho porque pode dar algum problema? E a gente voa. E esse não foi o último voo. Voamos algumas vezes. E o detalhe engraçado disso é que quando eu liguei para a mãe dele, falei assim, olha, o John está pedindo para voar. É óbvio que você espera que ela vai falar o quê? Não. Mas ela falou, vai ser ótimo para vocês. Se você tem um propósito,
Se você tem um plano e se você acredita em você, você vai voar muito alto. E a gente se vê lá em cima. Obrigado.